Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre o uso de em vez de ou ao invés de e outro par, a fim de com o afim separado ou afim junto. De antemão a gente já fala que todas estão corretas, né? Temos aí a palavra afim e temos as expressões, né? Em vez de, ao invés de e o afim de. Todas estão corretas, não é que uma ou outra estejam erradas, não. Todas estão corretas, todas existem na língua portuguesa, mas elas devem ser empregadas em situações diferentes, de acordo com o que a gente chama de contexto, que cada uma tem um significado. Então, vamos ver quando que cada uma delas é utilizada. A gente começa vendo, primeiro par, em vez de ou ao invés de. Quando a gente deve usar em vez de e quando a gente deve usar ao invés de. Começamos em vez de. Uma locução prepositiva, ela tem um uso bem mais abrangente do que ao invés de. E significa no lugar de, dando a ideia de substituição de alguma coisa ou alguém. Em vez de conversar, preferiu gritar para a escola inteira ouvir, né? Em lugar de conversar. Já ao invés de, também é uma locução prepositiva, só que nesse caso o significado é de ao contrário de, em oposição a, avesso, inverso. Ele pediu que fosse embora, ao invés de ficar e discutir o caso, né? Ao invés, ao contrário de ficar e discutir o caso. Sendo que, em vez de, ele pode, em alguns casos, assumir o significado de ao invés de. Nesse primeiro caso, a menina assistiu a TV em vez de filme. Não dá para substituir o em vez de por ao invés de, porque a gente não tem oposição de termos. Agora, nesse outro caso, a professora, em vez de diminuir a nota do aluno, aumentou-a. Bom, nesse caso, a gente poderia usar ao invés de perfeitamente. Por quê? Porque a gente tem aí termos contrários, diminuir e aumentar. Então, quando a gente tiver, essa percepção de contrários, tanto faz utilizar em vez de como ao invés de. Agora, se não tiver essa percepção, obrigatoriamente será em vez de. O outro par é a fim de com o afim separado e o afim junto, né? O afim de significa com o objetivo de, com a finalidade de, com o desejo de, sair cedo a fim de chegar a tempo para o jantar, ou seja, com o objetivo de chegar a tempo para o jantar. Já o afim junto, é um adjetivo que qualifica algo ou alguém tendo aí um significado de afinidade, proximidade, semelhança. Sua vida era afim com a daqueles de seu tempo, com a daqueles de seu tempo, algum tempo passado. Então, a vida tinha o quê? Afinidade, semelhança, com a daqueles lá de algum tempo passado. Então, esse afim aí, significando semelhança, afinidade. Na linguagem informal, a gente costuma muito utilizar o afim. Se a gente não utiliza, a gente já viu alguém utilizar para indicar o interesse em alguém, O caso de fulano está afim de Beltrano. Nesse caso, o correto é o afim de separado, indicando aí o desejo de estar junto. Estou afim de você. O afim aí
separada. Ok? Então, vimos os casos aí dos usos de em vez de e ao invés de. Vimos os casos em que tanto um como o outro pode ser utilizado, né, nos casos de contrário. Vimos os casos de a fim de com o afim separado, indicando o objetivo, e o afim junto, indicando, né, indicando assim, proximidade, afinidade, semelhança. Então, frisando que os 4 jeitos, eles existem na língua portuguesa. Ao invés de, em vez de, a fim de com afim separado e afim junto. Sendo que, de acordo com o contexto, a gente vai aí modificar o uso, né? Ora vai ser um que será utilizado, ora será outro que será utilizado. Lembrando que no caso de oposição e falando de em vez de e ao invés de, pode ser que um substitua o outro, tanto um quanto o outro estejam corretos. E no caso da paquera, de estar afim de alguém, é o afim separado. Então, pessoal, era o que tínhamos para esse momento. Fiquem bem, que em breve daremos continuidade. Tchau, tchau!